Eu tenho que falar em relação à competição. E aí pode soar, né? Nossa, competição, como assim? Mas eu sempre gostei muito, né, de competir e eu sou uma pessoa muito competitiva. E obviamente antes por conta daqueles esportes coletivos que eu fazia, era uma competição, beleza, ganhar o campeonato, jogar bem, essas coisas. Aí transmitindo isso, né, trazendo pro esporte individual de endurance, vira uma competição com você mesmo. Então, acho que esse é um negócio que eu trouxe e consegui adaptar para a realidade do que eu venho fazendo hoje em dia. E, por enquanto, tenho conseguido vencer eu mesmo. Boa. E é muito sobre isso. É algo você com você mesmo, que você vai adquirindo, você vai gostando. E aí, quando você entende a dinâmica da parada, aí acabou, né? Pessoal que tá começando a correr, tenham calma, vai dar tudo certo, foco no processo, consistência. Gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawama. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem? Tô cara? ótimo, cara. Foi tudo bem lá no Ironman? Deu tudo certo? Pô, se Deus quiser, a gente tá falando do futuro. Muitas gravações lá. Muitas gravações, Estúdio. deu tudo. A transmissão foi muito boa. E o resultado? Muito elogiado também. Foi o campeão e a campeã, né? Surpreendente. Cara. Recordes, né? Caramba, um negócio sensacional. Bom, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas e deixa seu comentário, que você pode deixar comentário no Spotify, gravando sempre aqui no estúdio. Quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar? Quantas câmeras compra? Como é que edita? Quantos microfones precisa? Qual tipo de microfone precisa? Você não precisa pensar em nada disso, né, Thiago? A gente tem a solução. Não só para podcast, mas aí você quer fazer alguns cortes para as redes sociais. Você já viu a galera que fica fingindo que tá no podcast sozinha, lá falando, sozinha, porque ali dá engajamento, né? Você grava as coisas, né? Escreve lá, finge que tá conversando e sobe. Aulas também, né? Cursos, quem quiser gravar. Tem um pessoal gravando cursos online. EAD, né? Hoje é a tendência, né? Melhor preço do Itaim, né? Hoje é a tendência, já é a tendência faz tempo, né? Desde 2020, acho que é a tendência. E melhor preço do Itaim, então, @ do estúdio tá aqui, manda um direct se você quiser gravar aqui. E tem essas cadeiras maravilhosas da Kingston, que é a nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Tem esse SSD externo, pequenininho, prático, portátil, tem 2 teras de armazenamento, você pode gravar seus vídeos, suas fotos, seus documentos, tudo que você precisar, SSD externo da Kingston, e tem um QR Code aqui na tela que você é direcionado lá para Terabyte Shop, que é a loja preferida dos gamers. E tem o nosso cupom STEMA10, que você tem 10% de desconto em todos os produtos da Kingston lá na Terabyte Shop. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos hoje, cara? O convidado, quando chegou aqui, sentou, ele falou, esse aqui então que é a cadeira dos gamers. É a cadeira dos gamers. Já tá fixando na cabeça. Quem trouxemos? Cara, senhor João Barda. O Instagram dele é Corre Barda. Corre, né? Barda. A gente já recebeu muitos áudios sobre ele, né, Fábio? Você recebeu umas informações dele. A expectativa tá alta. Cara, você tem muita história aí pra contar pra gente. Bom, obrigado por você ter vindo aí. E bem-vindo, primeiramente. Vamos falar da vida, né? Das provas, dos sonhos aí que tem pela frente. E vamos nessa. Boa. Maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês. Thiago, Fábio. É isso aí, tem bastante coisa para falar. Nunca imaginei estar sentado num podcast de esportes, mas isso aconteceu e tô muito feliz aí com a trajetória e a gente vai conversar bastante aí, com certeza. Muito Sabe bom. Como foi o primeiro contato com o Barda? Como foi o primeiro contato? Eu tava lá na Care fazendo recovery, aí ele tava lá, ele também tava fazendo recovery lá. Aí a gente foi, não sei o que, vamos gravar um podcast, não sei o que, aí ficou assim, meio no ar. Não, vamos marcar, deixa passar a Londres, né, ele fez a maratona de Londres, agora faz 20 dias, né, e aí falou, depois da prova então vamos gravar, que aí tem a história da prova, tudo, então agora chegou o momento. E já tinham falado de você já, então pra galera aí que tá chegando agora, que às vezes não segue ainda, que vai começar a seguir ele, nosso público, quem tem muita intersecção, né, mas às vezes a galera não conhece, tá com plano de ser o mais jovem brasileiro a correr todas as majors. Então a gente vai falar sobre isso, sobre maratona. Com certeza. E também já tinham indicado, né? O nosso outro sócio falou, tem que chamar esse cara aqui, tem que... E aí quando eles... umas pacientes minhas souberam que ele ia vir aqui. Você tá namorando ou não? Não, atualmente não, só pra solteiro. eu saber o que eu falo vai aqui, com né? Calma, vai com calma. Senão já ia mudar. Então pode falar. Mas falou, o cara na época da faculdade, eu nunca ia imaginar, olhando pra trás, assim, que ele ia virar um maratonista, né? Verdade. Porque era a época, falou, o cara gostava de uma cervejada, de uma festa, de uma... Não é que não goste, né? A noite mas ainda deu me uma encanta, equalizada, mas né? Realmente, eu
comecei a entender um pouquinho mais sobre a vida fora esses pecados, né, da vida da faculdade. E realmente também na época da faculdade nunca me imaginaria estar fazendo isso hoje. E foi completamente ao acaso que eu caí nesse mundo, mas com certeza mudou minha vida. Mudou sua vida. Mudou minha vida. Então, um assunto a gente vai falar dessa mudança, né, de hábitos. Você é jovem, você tá com quantos anos? Atualmente 28 anos. 28 mas anos. carinha de 25. Bem vividos? Muito bem vividos. E performando bem, né? Então vai ser bastante legal. Bom, vamos começar do começo, cara. Antes da gente chegar na parte da maratona, né? Passar pela essa trajetória da faculdade também. Cara, você sempre gostou de esporte ou não? Era sedentário? Né? Como é que foi esse desenvolvimento? Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei minha vida inteira. Mas aquela coisa, né? Começo de vida, colocava na natação, judô, fazia aqueles 13 esportes obrigatórios durante a infância, e eu era um pouquinho mais cheinho quando eu era menor, inclusive era bem gordinho assim. E eu sempre fazia o esporte pensando nessa questão do emagrecimento, e aí ficou um pouco mais sério quando eu comecei a correr, e aí na esteira da academia eu colocava um pouquinho de inclinação, dava uns trotezinhos lá, mas sem nenhuma pretensão na época. Eu sempre joguei muito futebol também, esse foi sempre o meu esporte principal. Só que a partir de um momento, né, não ficou sustentável só jogar futebol e aí partir para outras coisas, mas sempre com esse intuito aí, principalmente de emagrecimento. E aí a partir do momento que eu comecei a entrar um pouquinho mais nessa questão da esteira e tal, eu dava algumas corridas bem esporádicas e aí depois, 2019 assim, eu fiz minha primeira meia maratona, mas foi completamente ao acaso. Tinha corrido 13 quilômetros, minha maior distância antes da prova, para vocês terem uma ideia. Fui sair de casa, assim, com uma mochilinha, fui até o estádio do Pacaembu a pé, que eu moro lá pertinho. Eu não sabia onde estava me metendo, né? E aí, depois do quilômetro 15, que eu entendi mais ou menos onde eu tava, e aí o finalzinho foi dureza. Passar o viaduto ali, chegar na fez aquela prova internacional de São Paulo. Exatamente. Nossa, aquele viaduto. Você tá no 18 tá no ali, 18. Você deve ter feito essa prova aí. Eu não fiz, não. Não? Essa não. O percurso ele é bem parecido com algumas provas que acontecem ainda lá na região. Mas realmente a própria Pacaembu, assim, no caminho pro estádio, ela é um falso plano. E pega um pouquinho, né? E você tinha feito 13 quilômetros. 13 quilômetros já na praia, assim. Acordei, tava numa viagem de amigos durante a faculdade, fui correr 13 quilômetros. Uma época que eu tava mais engajado, assim. Mas acabei os 13, nossa, que delícia. Agora vamos pros 21. Mas do nada, assim? Você se inscreveu na prova? Me inscrevi. Eu tinha feito um ano antes uma prova de 10 quilômetros no meu intercâmbio. E aí, voltando, eu falei, bom, legal, gostei. Acho que pode ser um esporte interessante, né? Porque no próprio intercâmbio eu não tinha muita possibilidade de jogar futebol, por exemplo. E aí tinha um parque lá do lado da residência, dava umas corridas lá, a gente agitou uma prova de 10 quilômetros, voltando para São Paulo, 6 mesinhos, fiz a meia maratona. Então, foi um processo meio que natural, mas sem nenhum tipo de acompanhamento, completamente do zero. E aí, depois que eu entendi, realmente eu já estava me metendo. Aonde que você fez intercâmbio? Fui para Copenhague, na Dinamarca. Fui pra Copenhague. É bem você estudou exótico. O quê? Você fez o quê? Fiz administração de empresas na FGV aqui em São Paulo. Aquele curso que você decide no terceiro colegial, mais ou menos em novembro. Sabe? Você fala assim, será que eu vou para engenharia, marketing ou administração de empresas? Aí você presta as três coisas. O primeiro que você passa, né, para alegrar a família, né, para você já livrar isso, você vai. Aí, na época eu queria fazer USP, né, queria fazer FEA. Acabei não passando na primeira fase da FUVEST, infelizmente. E aí, logo em seguida, prestei GV, passei. Meu irmão tinha feito GV. Aí eu falei, bom, já que já tem um membro da família ali, posso pleitear também uma vaga, né? Conversei com meus pais, eles deixaram e aí acabei fazendo o curso. E aí, em Copenhague, tinha uma galera que corria lá, você começa? Sim, exato. Eu lembro, eu cheguei, eu nunca tinha ido pra Europa na época, isso foi em 2018. E aí, cheguei lá, janeirão, né? Então, 9h30 da manhã, tava escuro, 3h30 da tarde, tava escuro. E aí um dia chegou um austríaco assim, né, com um casacão e falou, a gente vai correr, você quer ir? Era tipo meio-dia assim, eu falei, bom, beleza. Tinha levado um tênis velho lá, fui pro parque, aí, nossa, aquele dia foi bem característico assim, porque tava tão frio, foi tão difícil, eu lembro que a gente correu 40 minutos assim, e consegui completar. Eu falei, bom, legal, acho que eventualmente quando eu tiver afim, vai dar pra dar umas corridas aqui. Acho que no total eu devo ter dado umas 10 corridas em 6 meses, tá? Porque realmente lá o ritmo era bem frenético. A gente tava numa residência com um monte de intercambista. Eu era o único brasileiro e tinham mais de 100 pessoas. Nossa. Vocês imaginam mais ou menos como que era a dinâmica lá, né? Era sábado, de segunda a domingo. Era sábado. Então a gente saía o dia todos inteiro os lá. dias. Eventualmente, quando sobrava assim um pouquinho, eu dava umas corridinhas. E aí no final rolou essa prova de 10 quilômetros que eu corri. Na época eu acho que corri pra
4,40 por quilômetro. Na época eu falei, nossa, que legal, né? Que eu fiz os primeiros 5 quilômetros a 4,15 e os últimos 5 quilômetros a... Tava tão empolgado ali, na média deu aquilo. Mas aí voltando eu falei, bom, legal, gostei dessa praticidade, foi um esporte que consegui fazer bastante, e aí fui encarar essa meia maratona aí um ano depois. E terminou quebrada essa primeira meia? Pra voltar pra casa a pé também, coisa de 10 minutos. Eu demorei muito. Demorei uns 20. Dolorido não, também. durante o dia, no dia seguinte. Sensação de morte, né? E dores em locais inimagináveis, assim. Meu trapézio doía mais que a minha perna. Eu não entendia por quê, né? Se eu tinha corrido. Meu bíceps, assim, né? Só de ficar segurando o braço no movimento da corrida, também não conseguia colocar ele pra cima mais. E aí... O seu ambiente em torno, assim, seus amigos, né, dessa pós-intercâmbio e nessa época, 2019, eles corriam ou não? Ou eu só era da galera da bagunça, assim? Assim, o entorno. Eu digo porque, às vezes, né, essa mudança de hábito é difícil quando você tá num ambiente com a galera só da bagunça, né? Com certeza. Na época eu tinha acabado de me formar na faculdade, então já não tinha aquele dia a dia, então, claro, convivia com o pessoal ainda. Tinha um amigo meu da faculdade que correu essa prova comigo, inclusive ele até partiu dele, né, me chamar e falou, vou me inscrever, vamos junto, vamos ver o que acontece. Mas o entorno era esportes coletivos, que a galera ainda pratica, né, então futebol, o pessoal que jogava basquete, nível até competitivo em alguns clubes, então, nível competitivo amador, obviamente, né, mas no entorno assim, ninguém tinha nenhuma pretensão de correr e ninguém corria na época. Tanto que essa viagem que eu falei que eu fiz os 13 quilômetros, eu tava destoando da galera, porque eu acordei um dia 9 da manhã, o pessoal tava acordando meio-dia. Você comprou o pão pra galera, né? Uma corridinha. Esse cara correu quanto? 13. Os caras, nossa, meu Deus. E hoje você fala corri 13 e fala, pô, legal, uma distância boa, né? Tipo, digo pra qualquer pessoa, né? Nem só pra mim, especificamente. Mas assim que foi. Aí eu fui me enfiando cada vez mais, né? E depois dessa meia, então, que você fez triatlon já também, né? Como é que foi? Você já foi direto pro triatlon? Foi isso? Então, eu tenho bastante repertório em esportes de endurance, querendo ou não, né? E aí, depois que fiz essa meia maratona em 2019, bateu a pandemia, e aí na época eu fui sair de São Paulo alguns meses, e aí eu tava correndo. Aí depois, voltando pra São Paulo, assim, meio de 2020 mais ou menos, eu comprei uma bike. Foi minha primeira interação com esportes de endurance, assim. Porque eu ia no mesmo ano fazer o Letap de Campos. O Letap completo. 107 quilômetros, mais de 2.000 metros de elevação. E comprei uma Specialized de alumínio. Paguei um valor irrisório, assim, perto que a galera gasta hoje. Fui um dia pra ciclovia, 50 quilômetros. Falei, nossa, demais, vai dar super certo, né? Acabei de... Primeiro dia com a bike aqui, 50 quilômetros na ciclovia, vou devagarzinho lá nas montanhas, vai dar super certo, né? E na época não ia pra Romeiros, não tinha tido nenhuma interação com... E você foi pra prova. Então, eu fui pra prova. E aí, o que eu tinha feito? Umas 2 semanas antes, um amigo meu tem uma casa em Bragança, e aí a gente fez algumas serrinhas lá. Então fizemos Amparo, Serra Negra, e aí... Saímos assim do condomínio, estradinha, tava na estrada, pelotãozinho, aí a gente foi sair do acostamento pra ir pra faixa, desnível, coloquei minha roda, caí. Até hoje tem uma marca aqui no braço, ralei meu braço inteiro, isso no comecinho do pedal. 3 semanas antes da prova, minha primeira interação com altimetria. Se ralou inteiro. Aí a bike tava inativa, deu voltei PT. Pro condomínio, peguei uma outra menor do que a minha, mas era uma bike de carbono, tal, melhorzinha. Aí completei o pedalzinho lá, a gente fez uns 80 quilômetros, deu 1.500 metros de elevação. E aí, depois, curei e tal, fui pra Campos. E aí, lá foi... Esse é o momento, acho que mais característico da minha vida esportiva. Pode falar de maratona, claro, cada uma tem seus momentos bons, seus momentos ruins, mas aquela prova em Campos que eu não sei como... Até hoje eu não sei como eu completei. Mas eu completei 5 horas e meia... Eu lembro saindo da Serra Velha, assim, né? Que o finalzinho dela, você desce primeiro a Serra Nova, daí você faz um percurso lá no meio, e aí Serra Velha no final, quilômetro 80 até o 100, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, mas você ganha 1.000 metros de elevação só na Serra Velha lá. E aí quando eu terminei a Serra Velha, tinha um fotógrafo assim, falou, irmão, acabou, agora é só terminar. Nas fotos não é que eu tô chorando, eu tô aos prantos, assim, eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, como eu chorei naquele momento. O fotógrafo te deu um apoio ali. Ele falou, acabou. Porque eu tava já desesperado, não conseguia mais olhar pra frente, não conseguia mais pedalar. E aí terminei.
E aí depois fiz o Letap do Rio, 2021, no ano seguinte. Comecei mais na bike mesmo, mas de uma forma zero focada, assim, bem esporádica. Fiz um meio Iron 2022 no Rio de Janeiro. Esse eu consegui treinar relativamente, já tinha um tempo de assessoria. E aí depois, a partir de 2022, só maratona, começando por Nova York. É isso que eu ia perguntar, cara. Tinha alguém que já te passava, você sabe com que ele treina? Eu sei, eu recebi 4 minutos de áudio do treinador dele. Foi contigo, Caio. Foi contigo. Foi. E, bom, treinar com o Caio da Limiar, com quando você começou com ele? Ele já te passou os treinos pra essa parte do pedal já? Então, não. Até o Letap do Rio, eu não tive nenhum acompanhamento, absolutamente nada. E aí eu ia fazer um 70.3 do Rio de Janeiro, e aí alguns amigos meus que estavam fazendo com ele falaram assim, João, não dá pra fazer sozinho. Chama esse cara aqui, troca uma ideia com ele, vê o que você acha. Aí me mandaram o contato até hoje, Caio Triathlon. Na época, a gente ainda não tinha tanto conhecimento aí de tudo que ele tinha feito pra ser chamado de Caio Loucura. Mandei uma mensagem, dia seguinte tava lá no parque. Aí já chegou com a mãozinha já de hipômetro humano, já encostou assim e falou, isso aqui você precisa perder pra fazer. Aí eu, puta, Caio, sério? Sério. Beleza. A prova ia ser em outubro de 2022 e foi adiada para julho de 2023. Não, desculpa, a prova ia ser... 21. A prova ia ser em outubro de 2021 e foi adiada para julho de 2022. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque consegui de fato fazer um ciclo, que eu ia lá pro Caio fazer um plano de 3 meses pra eu fazer o meio Iron. Na época eu achei que era suficiente, eu já tinha... Vou fazer um plano de 3 meses só pra fazer. Fonte, vozes da minha cabeça. Totalmente, já tinha feito Letap de campo, já tinha feito uma meia maratona, eu falei, é só juntar as coisas ali, eu vou fazer o meio Iron, então eu já tenho esse repertório. E aí consegui fazer um ótimo ciclo, assim, pro meio Iron, devido às circunstâncias, fiz bem a prova, e eu comecei com o Caio no meio de 2021. Então estamos completando agora 4 anos de parceria, firmes e fortes, alguns altos e baixos, mas não, ele é um cara 10, assim, peça fundamental na minha evolução e nas coisas que eu conquistei no esporte, com certeza. O Caio é onipresente, né? Eu tava vendo alguém falar, aí eu, sobre você, né, ou no programa que você participou lá, e aí falou, eu treino com o Caio, né, da Limiar. Eu falei, cara, o Caio treina muita gente, o Caio né? tá no hype. Tá no hype, né? A equipe inteira da Limiar lá, pela primeira vez tem mais professores do que só o Caio, né? Ele se tocou em relação a isso, então tem uma equipe muito competente, inclusive um abraço para todos. E realmente, é muito isso, né? A assessoria acaba sendo, conhecido, pega referência. Falando pro outro. Ninguém vai no Ibirapuera ali dar uma volta e ficar olhando. Até acontece eventualmente, mas acaba sendo isso. Daí a turma que a gente fez é uma turma bem legal. Denis Wang, Bruno Rolfs, essa turma Bruno aí, Nardon, né? Tá com todo mundo lá. Perfeito. E, bom, o Caio mandou vários áudios aqui, mas ele falou, sabe uma coisa que ele falou? Ele falou que, cara, porra, todo mundo gosta dele, então falou que é um cara de fácil convivência. Perfeito. E falou, mano, o cara é talentoso. Assim, então tem um... É que quando a gente fica meio puto, às vezes, porra, talentoso, treino pra caramba, né? Mas ele falou, cara, ele tem um talento inato ali, mas ele treina muito. E tem o lance da dificuldade, assim, que a gente vai falar depois, né? Da sua evolução. Você corre, tipo, na média, muito pra direita lá do desvio lá da curva. Né, maratona abaixo de 3 e abaixando cada vez mais. Mas ele fala da questão de quem normalmente roda nesses ritmos é uma pessoa que às vezes fica meio solitária nos treinos, porque, cara, vai treinar e muito dos treinos tem que ir sozinho. É difícil arrumar alguém pra... Fala, mano, agora você vai lá se ferrar sozinho. Você não tem muito com quem... Porque, cara, é menos pessoas que correm, né? Você vai arrumar alguém pra treinar a 6-1, você vai achar bastante gente. Eu gosto de treinar você gosta, não gosta? Eu gosto. Quando você começar a evoluir, Thiago, começar a rodar mais forte, vai ser mais difícil, cara. Por isso que você não quer evoluir, Por isso que né? eu não quero evoluir. Tá bom. E aí que eu queria perguntar, assim, até questão do endurance na tua vida, que você falou da bike, do 73 e da maratona. Da onde que você acha que vem isso, né? Porque é uma característica um pouco de aguentar sofrimento, Com né? certeza. Porque não precisaria fazer. Você poderia fazer outros esportes, poderia se achar de outros meios e tal. E da onde que você acha que começou a vir essa sensação? Tipo, por exemplo, sofrer lá no Letap, né, que você fez e querer fazer de novo, né? E querer fazer de novo, e querer fazer de novo. Aquela coisa que a gente sempre ouve e eu reproduzo aqui. É difícil de explicar, né? O que você sente nesses momentos, o que faz você querer mais.
Mas é exatamente isso, né? Naquele dia no Letap, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que, pra mim, era inimaginável eu completar uma prova daquelas de acordo com meu repertório, meu treinamento. E aí falei, bom, mesmo assim eu consegui completar no meu tempo, de boa, tranquilo. Legal, imagina se eu treinar um pouquinho mais. Vou ter essas sensações e uma sensação ainda maior, né? Porque você tem todo o planejamento, todo o treinamento. E aí você chega naquele ápice, né? No dia da prova, você conseguindo conquistar o que você almejou. E é muito sobre isso. É algo você com você mesmo, que você vai adquirindo, você vai gostando. E aí, quando você entende a dinâmica da parada, aí acabou, né? Aí não tem como. Vocês também sabem que é um negócio que não tem como, assim, né? É um negócio sensacional, assim. E são poucas pessoas que se submetem a isso. A gente vê que tem muita gente começando. Eu acho super legal esse boom que tá tendo de esportes, de endurance no geral. Seja provas menores, provas maiores. Mas, querendo ou não, é difícil. Sim. Não é todo mundo que se submete a isso. Eu acho que quando começa a entrar nisso do aumentar, né, o volume ou provas mais longas, sempre tem muito... Tá cada vez crescendo mais, mas sempre tem muito, e a gente acompanha isso porque a gente tá no meio muito oba-oba, mas quando começa mesmo os volumes altos, cara, é onde o negócio começa igual a gente tava brincando, né, Thiago? No começo do ciclo nosso do Rio, a gente postava muito treino e não sei o que, e era aquela coisa, como é que você falou? É pouco treino e muita mídia, né? Vai perdendo brilho aí aos quando poucos, começa né? a inverter, mano, você nem quer compartilhar mais. Você só quer fazer teu treino lá e vai tendo meio que uma seleção natural ali de quem que... E tem as frustrações também, né? A galera que se machuca no meio, né? Isso daí também. Muito, né? Todo mundo eufórico, de repente começa a machucar e não consegue, né, fazer o treino. Que você vê que não é algo linear, né? E tem muito isso. Ultimamente, né, a gente vê muito as pessoas fazendo essas provas, só que a gente só mostra o lado bom da coisa, né? A gente completando a prova, o treino que deu certo. Claro, tem muita gente que compartilha momentos ruins e é muito importante compartilhar isso. E a pessoa fala, nossa, que legal que essa pessoa tá vivendo. Aí quando a pessoa vai fazer na prática, ela vê que é completamente diferente. Então não é um negócio que qualquer um consegue fazer. Porque tem 1 milhão de fatores envolvidos. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas falta tempo. Às vezes a pessoa tem tempo, mas falta a capacidade de manter a constância. Então é muita coisa envolvida. E hoje em dia a gente vê muitas coisas boas e muita gente quer fazer, mas pouca gente quer se submeter a tudo que envolve o processo, e aí que tá a diferença. Correr com dor, com dor no sentido não dor de lesão, mas, cara, de uma hora você tem que começar a treinar cansado, né? Você passou numa faixa, ela começa a doer, né? Músculo, a parte metabólica, e você tem que insistir. Sim. E aí vamos então pra sua primeira maratona, que você começou a falar em Nova York, né? Sim. Não, mas antes tem que chegar, cara... Por que uma maratona, né? É sempre uma decisão, né? Esse rolê dele. É sempre uma decisão. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o meio Iron do Rio, eu gostei muito, mas quando eu terminei eu falei, olha, não quero mais, assim. Gostei da sensação, foi legal, mas a parte da bike, eu acho que tudo que envolve investimento e propriamente em São Paulo, assim, né? Você tem a ciclovia da Marginal para pedalar, dá para pedalar em casa, mas não é algo muito prático, assim, é algo que demanda bastante. Então eu tava treinando 6 vezes por semana, 2 vezes por dia. E aí o que aconteceu? No começo do ano, alguém tinha me mandado assim, vou me inscrever pra Maratona de Nova York. Aí eu falei, bom, beleza, vou me inscrever aqui. Realmente, na minha cabeça, assim, não tinha a menor pretensão, não sabia o que ia acontecer, mas parecia ser interessante eu só me inscrever lá pra ver o que ia acontecer. E aí saiu o resultado, eu fui aceito no sorteio da Maratona de Nova York 2022. Uma das poucas pessoas nesse mundo. Cara, desse ano, se eu não me engano, foi acho que 2 ou 3% Não, tá impressionante, assim. Na época já era completamente concorrida, não era o que foram esses últimos anos. E aí falei, bom, legal. O que aconteceu? A vida colocou esse objetivo, e aí saindo do meio Iron em junho de 2022, eu tinha em novembro o próximo objetivo. A maratona de Nova York. Então, foi completamente ao acaso, me inscrevi, fui sorteado, e aí já debita do cartão ali, você não pode nem pensar. Se você quiser desistir, você perde a inscrição, consegue colocar pro próximo ano, mas em nenhum momento eu pensei. Só que o que aconteceu? Durante o ano de 2022, eu ainda mantinha algumas coisas que eu gostava de fazer, e eu jogava futebol. Às quintas-feiras, uma turma de ex-alunos da faculdade, a gente jogava um society competitivo. E aí o Caio já tinha me alertado durante algum tempo, né? João,
futebol e corrida não combina. Você pode parar pra pensar, você tá fazendo um negócio que você coloca seu corpo em risco e pode acontecer alguma coisa que pode impactar na corrida. Nem falando só da parte muscular, claro, você fica mais cansado, é outra coisa ali, o horário bem mais tarde. Só que eu falei, Caião, eu não vou parar de jogar futebol por causa dessa maratona. Quero continuar jogando futebol. E aí, beleza. O que aconteceu? 2 meses antes da prova, eu nunca tive nenhum histórico de lesão no futebol, absolutamente nada. Fui bloquear um chute, assim, o impacto da bola rompeu o meu ligamento do tornozelo. Puta. Em 2022. 2 meses antes. 2 meses antes da prova. Eu lembro eu sentado assim, na mesinha, né? Todo mundo tomando cerveja. Eu tomei uma cervejinha também pra dar uma desestressada. Falei, não sei o que eu vou falar pro Caio. Eu tava preocupado com a minha prova, porque eu sabia que eu ia fazer aquela prova de qualquer jeito. Maratona de Nova York, já tava com a passagem comprada, e a família. Falei, eu vou completar aquela prova. De algum jeito eu vou completar, mas eu não sei o que eu vou falar pro Caio. Falado, já. E aí, falou bastante, falou forte, assim. Aí eu falei, nossa, realmente. Daí o que aconteceu? Essa maratona, eu tinha feito, antes da prova, minha maior distância 27 quilômetros. Que eu fiz antes de me machucar. Então eu perdi os 30, perdi os 32, perdi os 34. O que aconteceu? Eu fui pra Quer me tratar lá, no Vila Lobos. E aí, cheguei faltando 2 meses. Aí, nem usei bota, já fui pro tratamento, mas beleza, fazer esse cara conseguir correr na prova, esse era o objetivo. E aí, minha primeira corrida antes da prova foram 18 dias antes, que eu consegui fazer uns 10 quilômetrozinhos assim, consegui fazer 18 quilômetros 2 semanas antes, esse foi o meu maior longo. Nossa. Exatamente. Só que o que aconteceu antes disso também, eu tava menosprezando a distância, eu tava menosprezando os treinos. Eu lembro um dia que eu tinha 24 quilômetros, que eu tava viajando na praia com os meus amigos. Aí eu acordei e falei, não vou fazer 24 quilômetros, não tem como. Dormi tarde, já tá calor, vai ter churrasco daqui a pouco. Fiz 10. Mandei pro Caio assim, ele falou, João, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, Caio, eu não consegui, não dá, não tava afim de fazer, sabe? Imagina o Caio. Não, foi impressionante. E aí fui pra Nova York. Chegando lá, peguei o kit, animal, sensacional. Oba-oba, né? Não, totalmente. Eu tava, tranquilo, tô bem aqui. Andei sexta, fui a pé buscar o kit. Tomou uma cervejinha antes? Não. Eu me contive na semana. Eu falei, já que deu problema com o meu tornozelo, deixa eu pelo menos me conter aqui pra não piorar ainda mais, né? Mas 20 mil passos sexta, 15 mil passos sábado. Aí beleza. Colei lá. No dia da prova, precisava pegar o ferry, né, pra ir até Staten Island. Fui lá, tudo certo, largada, lindo, incrível, tranquilão. Fui pra completar. 3 horas e 25, 3 horas e meia, 5 por quilômetro, 4,55. Beleza. Tudo lindo. Quilômetro 30, inteirão, felizão, sorrisão na câmera, pose, batendo em todas as mãos das criancinhas ali. Aí, um pouquinho antes disso, no quilômetro 26, tem a Queensboro Bridge. Nunca vou esquecer o nome dessa ponte. Eu lembro até que eu tava gravando, assim, a prova com o celular. Na época, nem tinha nenhuma pretensão de postar nada. E aí, fui tirar o celular do bolso, assim, não consegui nem gravar. Tanta umidade que tava, suor. Aí, beleza. Saí da ponte, virei 30, 32. 32, tava correndo, assim, parei. Comecei a andar. Falei, o que é isso? O que tá acontecendo? Quebrei. O corpo não respondeu mais. Desligou a chave. Foi uma quebra categórica. Categórica, assim. Não foi uma gradual. Não, foi categórica. Eu tava correndo assim, não conseguia mais correr, não aguentava mais. Tava no meu limite, assim. Falei, o que é isso? Aí do quilômetro 35 ao quilômetro 42, acho que eu demorei 45 minutos pra completar. Acho que um pouquinho mais, até 50 minutos. Eu lembro eu subindo assim a Quinta Avenida em direção ao Central Park, eu não conseguia olhar pra frente, eu não conseguia, mexer assim, eu não conseguia fazer nada. Eu tava extenuado, assim. E tinha feito hidratação bem, suplementação, gelzinho, tudo ok, mas subestimei a prova e entendi na prática o que é uma maratona. E toda a questão antes também, né? Não treinou, assim, né? Dedicado pra maratona, totalmente, né, cara? Totalmente. Aí o resultado foi esse. Cruzou a linha aí. Cruzei a linha, foi incrível, me emocionei. Mas aquele dia também, eu falei, não dá pra fazer isso. Não tem sentido fazer isso. Por que eu vou fazer isso de novo? Sabe? Rolou essa reflexão. Eu falei, eu tô viajando aqui,
olha pro lado, o cara no chão, a outra pessoa, coitada, não consegue andar e ninguém pode ajudar porque não pode entrar gente de fora pra ajudar. E eu andando assim, eu andava umas horas, tipo, por alguns segundos, assim. Não conseguia ter força pra voltar. Terminei, medalha e tal, fiquei o dia inteiro deitadão, assim, nem me mexi, não bebi aquele dia, pra vocês terem uma noção de como eu tava. Comi 2 sanduba de pastrame lá, que tem um sanduba famoso, só cama o dia inteiro, dia seguinte, comecei a voltar a andar e tal. E aí, surgiu a oportunidade de me inscrever pra Maratona de Berlim. No dia seguinte. Não, mas peraí, você contou, aí como é que foi? O Caio tava lá em Nova York ou não? Não, o Caio mandou aqueles áudios categóricos. É. Aí ele falou assim, João, eu achava que você não ia completar. Aliás, ele falou, eu tinha certeza que você não ia completar. O que você fez hoje é inimaginável. Parabéns, aproveita. 3 horas e 45 fiz a prova. E eu lembro os últimos momentos, assim, realmente complicado. Mas ele falou assim, é isso, ó. Achei que você não ia completar. Eu tinha certeza que você não ia completar. Mas aí a vontade de não fazer e a oportunidade de inscrever pra Berlim demorou quanto tempo ali? É que tem um problema, né? O dia seguinte da maratona. Que o dia da maratona é dor. Deprê, claro, né? Deprê, às vezes você tá na máxima, mas essa eu tava completamente acabado. Só que tem o dia seguinte da maratona. Que é o dia que você olha a galera com a medalha, aí você fala assim... Porra, eu fiz. Mas eu preciso fazer de novo. Aí fiquei com uma dívida com a maratona, com a distância. E aí eu me inscrevi na Maratona de Berlim, também sorteio, exatamente a mesma coisa, mesmo processo. Foi sorteado. Fui aceito. O cara é sortudo, hein? Vou pegar um pouco dessa sorte aí, velho, caramba. Não, o Caio também falou, João, dou aula há 30 anos aqui, tem 2 doutores na Limiar, que eles já fizeram as 6 Majors, tudo, e eles falaram assim, todo ano eu tento. Eu lembro eles falando assim, todo ano eu tento. Você conseguiu as 2 seguidas. Você não sabe o que é isso. Eu falei, não faço ideia. Pra mim, eu achava que era normal ser sorteado, assim, entendeu? E aí foi nessa que eu parei de jogar futebol, engatei, aí comecei de fato. Então, 2023 foi o ano que eu entrei com tudo pra fazer um ciclo redondo. Pra Maratona de Berlim. Aí conversou com o Caio, aí o Caio... Aí você já... A prática já te trouxe mais pra realidade, mas aí o Caio... Conversou de novo com você, ó, vamos fazer direito agora. Exato. Fala, olha, tudo que passou, passou, vamos virar a chave agora. Era só setembro, então teve um tempo para me adaptar, consegui fazer todos os treinos, não perdi um treino no ciclo. Comecei a fazer fortalecimento, comecei a fazer soltura, né, liberação miofascial. Então, eu comecei a incorporar algumas das coisas imprescindíveis que eu entendo para fazer uma maratona de uma forma boa, assim. E nisso já tinha alguma coisa de documentar as coisas, de também ser o brasileiro mais jovem de fazer as majors, já tinha alguma coisa sobre isso? Não, isso é bem engraçado. Isso começou quando eu criei o Instagram, na realidade, o ano passado. Antes disso, eu nunca tinha muito parado para pensar, nem tinha ido muito atrás. E quando eu fiz Berlim, né, depois, até, enfim, posso contar um pouquinho mais sobre o ciclo vamos também. Vamos falar sobre ela antes. Aí depois que eu criei a página, que eu falei, bom, deixa eu ver qual que é dessa, né? Porque eu já tava no meio, assim, já ia fazer Chicago, que ia ser minha terceira Major, daí eu fui só dar uma olhadinha, assim, qual que era o histórico. Mandei mensagem pro pessoal da Majors Brasil, mandei e-mail pro pessoal da Abbott lá, e aí o pessoal me mandou assim, olha, brasileira mais jovem, 32 anos. Eu falei, opa, tem uma coisa aqui. Tem a chance de fazer aqui. Mas, de forma alguma, eu pensei nisso quando eu comecei, ou quando eu falei... Tanto que é um negócio que eu acho que é interessante, eu acho que é muito legal, mas se alguém der a louca aí com 25 anos e completar 6 em um ano, como tem gente que faz, eu vou ficar super feliz, sabe? Não é um negócio que eu vou me sentir mal, falar, nossa, mas roubou o meu. Não é isso, sabe? Mas acabou acontecendo, então foi legal, assim. Tá, e como é que foi Berlim? Então vamos voltar um pouquinho antes da gente entrar nessa parte de documentar todas as coisas. Berlim foi um ciclo impecável no sentido do que eu precisava entregar, então consegui fazer tudo certinho. E teve uma prova de 30 quilômetros da Roca, né, que acontece no meio do ano, que o Caio falou assim, olha, larga para uns 4h20, 4h25, vê o que acontece, vê como você termina a prova. E até lá não tinha nenhuma pretensão de tempo, nem era muito inteirado sobre várias das coisas que eu sou hoje, mas acabei completando exatamente 4h15 por quilômetro, 30 quilômetros. E aí eu falei, opa, legal, ritmo de sub 3. E aí, de junho até setembro, eu fiquei trabalhando em cima disso, sempre visando completar maratonas em menos de 3 horas.
E é um salto gigantesco se pensar que menos de um ano antes eu tinha feito Nova York em 3:45. E não é um negócio... Bastante coisa, E não é um negócio muito comum, assim, da galera cortar. Só que, claro, eu entendo que a Maratona de Nova York, por conta dessas circunstâncias que eu contei, não foi uma maratona ideal. Poderia ter feito em 3:25, se fosse o caso, assim. Se eu tivesse inteiro, tivesse feito um ciclo minimamente razoável. Uhum. E aí, no dia em Berlim, foi absolutamente perfeito. Tudo mesmo, assim. Primeiro dia tava muito bom, assim. Eu tava ansioso na largada, né? E aí, eu tava numa das ondas, assim, que eu tava bem pra trás. Mas aí, somos brasileiros, né? E a gente sempre dá um jeitinho, né? Aí, excuse me, fui indo, aí pulei uma cerquinha, fui. Quando eu vi, o Kipchoge tava aqui do lado. Um pouquinho pra frente, assim. Eu falei, nossa, acho que eu fui muito. Aí eu perguntei pros caras, aí, tá indo pra quanto, cara? 2:25, 2:30. Eu falei, é aqui mesmo. Eu falei assim, tava com tanta noia de largar mais pra trás e ter que passar a gente. Claro, fiz uma coisa que eu não recomendo hoje em dia, sabe? Devo ter atrapalhado algumas pessoas no caminho. Mas quando eu vi, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi perfeito, porque eu larguei bem na frente, assim, em Berlim, e o dia tava perfeito também. Tava um clima gostoso, apesar de não estar frio no dia. E aí, reloginho, 4:15, 4:10, 4:15, 4:10. Passei a meia pra 1:28. Completei a prova pra 12:58, 18. Consegui o sub-3. E quando chegou lá pro 30, 35, como é que foi você lembra as percepções Com do corpo, certeza. assim, tipo, porra, chegou esse momento e eu tenho que sustentar o ritmo, né? Perfeito. Que é como é que foi? Eu tava com pouca margem em Berlim. Então, quando chegou o 35, tava muito difícil, foi completamente complicado, assim. Mas foi algo que me ajudou, porque eu olhava pro relógio e o ritmo tava constante. Então eu falei, bom, legal, eu tô ficando mais cansado, tá difícil continuar, mas ao mesmo tempo eu não tô diminuindo minha velocidade. Então, foi um processo de lidar com o cansaço e manter o que eu tava fazendo. Então a sensação foi péssima, mas como a velocidade não tava mudando, tava indo. Só que aí no quilômetro 37 saiu um sol na testa ali, que a gente larga 9 e pouco da manhã em Berlim, né? Aí era 11:30 da manhã, saiu um sol assim, em cima, que a galera realmente falou depois, estava um dia difícil em relação a condições climáticas, tal, para os europeus, né, obviamente. E deu uma caída ali, então foi para 4:20, 4:25, terminei a prova para 4:30, mas estava com essa margem ali. E sentia as mesmas coisas que eu senti em Nova York, só que de formas diferentes. Então, mesmo cansaço que eu sentia, a mesma dor, as mesmas sensações de nunca fazer isso de novo. Mas naquele dia eu tinha conseguido o meu objetivo, que eu coloquei, o objetivo de tempo. E depois daquele dia eu comecei a pensar o esporte de uma forma completamente diferente. Falei assim, nossa, se eu conseguir completar isso desse jeito, com essa preparação, dá para tirar coisas melhores aqui do que tiver por vir. E você foi entendendo um pouco mais da corrida, assim, também, cara? Tipo, do mundo, né, da corrida, né, cara? Porque tem muita coisinha, assim, muito detalhe, né? Acho que até de equipamento, né? Das pessoas ali, os linguajares. Você foi se inteirando um pouco mais disso? Totalmente. Eu acho que isso é um trabalho constante que a gente vai tendo. Acho que a cada prova, a cada dia que passa, a gente acaba consumindo mais coisa, entendendo mais coisa. Então, eu fiz algumas mudanças para esse ciclo para Londres, tinha feito outras mudanças para o ciclo de Chicago também, e não tem como você continuar naquele mesmo quadrado que você tá. Você vai expandindo, você vai entendendo outras coisas, você vai gostando mais, você vai perdendo o seu tempo, né, entre aspas, procurando, consumindo conteúdo sobre aquilo. E dá pra ver uma evolução até nas roupas que eu usei nas provas, né? Berlim ainda fazia de camiseta da prova. Aí eu ia lá bonitão, com a camiseta da prova, mas, sabe, no final ali já suado e difícil mexer os braços, e a galera toda de regata, e aí a meia também é uma meia diferente. Então, sabe, eu ficava olhando e falei, nossa, o que eu fiz, né? Nova York eu fiz sem boné, por exemplo, tava com cabelo parecido assim também. Final da prova, eu tava mais tirando o cabelo da testa do que propriamente correndo, sabe? Umas coisas meio estranhas, assim, você fala, onde tava com a cabeça na época, mas como eu tava inserido, né, Sim, como eu tava inserido no mundo naquele momento e como aquilo me fez evoluir. Então é interessante até pensar em coisas pequenas, assim, que você repara, né? Mas, obviamente, é um trabalho constante que eu tô fazendo até hoje, cada vez mais. Em Berlim você já tava documentando? Não. Ainda não. Não, mas Berlim foi o clique que eu tive. E aí,
Mas você já seguia, tipo, a galera que, né, fazia conteúdo, essas coisas? Então, eu nunca fui de seguir muitas pessoas, assim. Mas eu acompanhava de forma esporádica conforme ia aparecendo lá no meu Instagram, no YouTube. E gostava muito. Mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, tem espaço aqui. Tipo, quem que você via, assim, cara, que você lembra que você... Cara, na época, o pessoal de fora, assim, era mais Mais de YouTube, fora, tá. que eu acompanho até hoje, o Eric Floberg, o Ben Parks, tem uns caras que tem uns canais no YouTube legal. E aqui eu sempre acompanhei um pouco do Moroni, o Ian Rodrigues, que na época tinha feito uma maratona também lá em Porto Alegre. Só que era um conteúdo que eu falava, pô, legal, conteúdo interessante, muito legal, mas tem espaço para construir alguma coisa aqui. E aí, isso que é engraçado, né? E hoje em dia eu fico pensando como que eu demorei tanto, né? Mas saindo da Maratona de Berlim, eu tava decidido que eu ia criar um Instagram para documentar meu processo da corrida. Isso foi em setembro de 2023. Eu criei a página em março de 2024. Demorou um pouquinho, né? Demorou muito, muito mesmo assim. Eu criava e deletava. E aí eu fazia assim, mas eu vou criar no meu Instagram pessoal, porque já tem uma base de seguidores, o pessoal já me conhece. Gravei um vídeo lá, não consegui nem mais olhar o celular o resto do dia. Sabe, deu uns negócios assim, que foi completamente estranho. Mas qual que é, com vergonha? Vergonha, do que as pessoas iam achar, do que eu tava falando, do que eu tava falando. E aí, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de falar, muito sociável, então zero uma pessoa tímida. E o pessoal, João, você precisa criar o quanto antes, sabe? Porra, você acabou de correr, tá correndo bem, é legal, a galera quer te acompanhar. Já dava várias recomendações pro pessoal que já era referência, assim, do meu grupo de amigos, pra quem queria começar a correr, alguma coisa do tipo. Só que realmente eu precisava desse processo pra maturar a ideia, pra me sentir confortável. Você acha que foi uma resistência mais sua, então, do 100%. que dos outros, assim? 100%. Porque sempre tem, às vezes você começa a fazer, tem uns amigos assim, porra, que porra é essa que você tá fazendo? Não sei o quê. O pessoal mais te incentivava. O pessoal me incentivava demais, assim, era um negócio meu, comigo mesmo, assim. E aí demorei até março pra de fato começar o Instagram. Aí coloquei Corre Barda, porque é o que veio na minha cabeça ali no dia. Até pensei em colocar o meu nome mesmo, só que eu falei, não, eu quero um Instagram sobre isso, assim, para as pessoas baterem o olho e entenderem que eu vou falar majoritariamente sobre corrida. Sobre corrida. Só que realmente foi um processo penoso, assim. Penoso esses meses. E aí, em março de 2024, então um pouco mais de um ano, comecei o Instagram. E na época, até engraçado, porque eu não tinha nenhuma interação com absolutamente nada que englobava o mundo de criação de conteúdo. Então, baixei o CapCut no dia que eu criei meu Instagram. Eu comecei a entender algumas coisas, tanto que meus primeiros vídeos são até cômicos, assim. Você dá uma olhada e fala, o que é isso, né? O que esse cara tá, tipo, a legenda embaixo, o vídeo mal cortado, e a música, que não dá nem pra ouvir o que eu tô falando, que eu coloquei a música alta, assim, sabe? Mas também, no momento que eu criei a página, foi difícil. E eu acho que é isso que eu tava antecipando um pouco na demora de criar a página. Porque eu tive, e eu falo isso abertamente, né? Eu tive uma crise de insônia crônica quando eu criei a página, quando eu criei o Instagram. No dia seguinte que eu fui correr pela primeira vez tendo o meu Instagram, eu não consegui dormir. Por causa pensando no que você pensando no que eu ia fazer, o que isso estava envolvendo pra mim. Um negócio meio engraçado de pensar, mas na época realmente foi o que aconteceu, assim. E aí tava dormindo muito mal mesmo, mas tava documentando as coisas, tava começando a evoluir, assim, comecei a fazer algumas coisinhas. E aí me machuquei no começo do ano passado, um mês depois de ter criado a página, eu falei, nossa, já era, né? Comecei a criar a página pra corrida. Nunca tinha tido uma lesão sem ser a lesão ligamentar no tornozelo. E agora a galera vai ver eu na físio. Vai me ver na físio, vai me ver na natação, vai me ver na bike. Tive edema ósseo nas duas tíbias, grau 3 na direita, grau 1 na esquerda. Na época eu ia fazer a maratona de Porto Alegre, né, que foi adiada por conta das enchentes. E aí continuou sendo o meu objetivo do ano, Chicago, em outubro, que eu tinha conseguido pelo tempo que eu fiz na maratona de Berlim. E aí também comecei. Então, o que eu penso, assim, né, que realmente foi um processo difícil, assim, não foi um negócio fácil. Tanto a criação da página, quanto a manutenção dela. Tinha momentos que eu tinha certeza que não ia dar certo. Eu ia falar assim, olha, não dá. Você tá me gerando ansiedade, nunca tive problema pra dormir, tô tendo insônia. Sim.
Mas aí insistiu. Mas aí continuou. insisti, fui indo, até que ficou completamente natural e foi indo. E você começou a perceber, assim, algum tipo de conteúdo que você colocava e dava mais resultado? Assim, tipo, porra, isso aqui compartilharam muito, isso aqui eu ganhei muito mais seguidor. Algum tipo de conteúdo? Sim, teve um vídeo em específico que foi até engraçado, porque um amigo meu falou assim, Barda, eu não sei o que eu faço antes de correr. Você faz alguma coisa? Eu falei, faça um negocinho que eu vi no YouTube ali, balança a perna, só pega o joelho, mexe os braços. Daí eu gravei um vídeo assim, né? Faça essa sequência antes de correr. E aí tá com 2 milhões de views, assim, hoje em dia. Tipo, do nada, assim, um vídeo que eu gravei no quintal de casa, antes de correr, sábado de manhã. Mas eu fiz a edição certinha, coloquei as instruções lá. E aí, ganhou muito seguidor nesse ali. vídeo eu ganhei uns 4, 5 mil seguidores. Só nesse vídeo. Cara, que loucura, É impressionante pensar. Porque talvez se não fosse por esse vídeo, eu não estaria aqui hoje, sabe? Porque às vezes a galera fica imaginando que tem que fazer um negócio muito... rebuscado. Você tem que estar fazendo, né? Você tem que estar em movimento e minimamente que alguém, né, fale, veja, né? Sim, sim. E você entende, né, que a constância ela ajuda muito. Total. Mas aí você tem que buscar também algumas coisas que o Instagram, ele tem mais propensão, as redes sociais têm mais propensão de espalhar, né? Então, ter a retenção das pessoas até o final do vídeo, você ter alguma coisa que faça com que as pessoas ou salvem ou compartilhem. Então, eu comecei a entender um pouquinho como é que funcionava o algoritmo ali, porque sem isso também, você, infelizmente, não consegue entrar nesse meio e prosperar, sabe? E o tipo de mídia, né? Então, é isso. A gente mesmo que vai ver, a gente assiste também YouTube, conteúdos mais longos, mas é outro perfil, Totalmente. né? Outra Instagram... coisa. Um minuto A e gente meio, mesmo não tem... Se o negócio não for ali dinâmico, você já passa, né? 1 minuto e meio lá que você precisa entregar tudo e se você não reter a pessoa, já era. Tem algumas regrinhas que você usa sempre, assim? Tipo, É isso. na hora de editar... Eu sempre penso, por exemplo, no começo do vídeo, né? Os primeiros 3 segundos são importantíssimos. Então, você precisa chamar a atenção da pessoa, seja com algo que você esteja fazendo ou com alguma frase. E aí você precisa tentar fazer um conteúdo com que a pessoa fique até o final do vídeo. E que ela tenha interesse em compartilhar ou salvar. Então, ou mandar para algum amigo, seja alguma coisa tosca ou alguma coisa importante. E salvar, que ela queira acessar depois, que seja útil para ela. Então, esse é o starter pack, assim, para você conseguir fazer um vídeo minimamente dentro do que o Instagram quer que você faça para conseguir entregar. E você que faz tudo sozinho, tem alguém que te ajuda? Eu 100% sozinho. Isso é engraçado, porque foi o que eu falei, no primeiro dia de CapCut, eu suava, assim, eu tremia. Assim, eu não conseguia, tipo, pegar o vídeo, eu não entendia o que eu tava fazendo. E aí, com o tempo, você vê que é uma ferramenta super simples, assim. Tem outras que também ajudam, ou tem algumas até que eu acho que hoje em dia conseguem fazer o vídeo, editar o vídeo para você mesmo. Então, eu faço 100% sozinho essa parte. E tem uma galera que olha e fala, meu, não é possível que você faz sozinho. Eu falo, meu, eu faço sozinho, assim. E você pega a manha. Hoje em dia, 30 minutinhos, eu mato o vídeo lá do dia, fico tranquilão, subo e, sabe, já falo, nossa, que bom que deu certo aqui, sabe? Tem, claro, alguns que tomam um pouquinho mais de tempo, preciso de algum pitaco, alguma coisa assim, mas de resto... Aí é um trabalho 7x7, né, cara? Que você tem que pensar todo, sempre, né? É a oportunidade de você fazer um conteúdo, né? Às vezes você tá lá, mas, porra, que seria legal eu filmar e pôr um negocinho rapidinho, né? Com certeza. E eu não me programo muito também, tipo, essa semana ou durante as semanas eu preciso de 2 reels e 3 carrosséis. Não, na medida que vai surgindo, eu vou fazendo, tanto que tem semana que eu posto todos os dias, tem semana que eu não posto. Reels, por exemplo. Porque realmente, se fica esse negócio assim, hoje eu preciso postar, e já era. Porque você vai fazer um negócio mal feito, algo que você talvez nem queira fazer, e aí as próprias pessoas vão perceber que é um conteúdo por si só, assim, sabe? Sim. Então, meio vazio, vamos dizer. E de interação com as marcas, assim, também, né? Porque às vezes eles pedem alguma coisa específica, tal, você chega e fala, putz, mas não dá pra ser do meu jeito, assim, que é a minha comunicação desse jeito, como que é esse embate? Então, essa é uma parte engraçada, assim, né? Porque vendo as pessoas, né, a gente fica muito preso às marcas e cupons e conteúdos e obrigações, né? Tanto que eu acho que eu até acabo perdendo um pouco em relação a isso, porque eu não faço coisa que eu não uso, ponto. Então, tudo que eu estiver fazendo, vocês podem ter certeza que eu já usei ou vou usar. E
eu não gostava de ver algumas pessoas que eu ficava passando nos stories, parecia um outdoor, assim, parecia que você tava chegando do aeroporto de Guarulhos, sabe? Aí você vê aqueles outdoor, assim. Aí você tava passando story, parecia cupom. Então eu nem acabo tendo muitas marcas parceiras, que eu faço muitas coisas. Claro, tem as marcas essenciais que estão comigo e são fundamentais. Mas, obviamente, eu tento adaptar tudo para algo que seja natural e que eu consiga falar sem ter que ficar lendo um roteiro ou seguindo um script. Porque isso para mim é péssimo. Eu perco total. Nossa, isso é... Eu perco total ali o fio da meada e é desesperador. Essa é a palavra. Porque você tá no meio assim, você fala, meu, o que eu tô falando? Por que eu tô fazendo isso? Né? Já fiz 1 ou 2 vezes assim, também nunca mais. E você tá com a Nike. Estou. Como é que foi essa Chegamos aproximação? Como é que foi, assim, que momento que foi? Se foi depois da história que a gente tá chegando em Chicago agora, né? Essas fraturas de estresse. Foi depois ou... Foi um pouquinho depois. Então não. Então vamos continuar com a história de Chicago. Lesão, parou, né? Ajustou. A Porto Alegre já mudou pra data de Berlim. Eu acabei nem fazendo porque foi... Aí você mudou pra meta de Chicago. Você conseguiu voltar a correr quanto tempo antes de Chicago? Perfeito. Foram 15 semanas de ciclo pra Chicago, sendo que a primeira semana foi corre 2 minutos, anda 2 minutos. Pra ir voltando gradual. Então eu considero que foram 12 semanas de ciclo que eu estava apto a conseguir me movimentar. Mas para Chicago eu estava completamente apreensivo em relação, primeiro, à recuperação da lesão. Demorou muito mais do que estava previsto inicialmente. Então inicialmente eram 4 semanas de recuperação. Eu fiquei 9 semanas sem correr. E aí chega uma hora que você não sabe mais o que fazer. E eu nunca tinha passado por isso, assim. Era gelo, era choque, era tudo. Era massagem, era absolutamente tudo. Mas mesmo assim a dor perdurava. E aí você nunca sabe como que é o retorno, né? E parece que quando você volta a correr, tem uma câmera na sua canela ali, né? Fica dando muita essas atenção, 6 né? câmeras aqui do estúdio estão na canela, assim. Que parece que você só tá pensando nisso. E eu tava bem inseguro pra voltar. Mas consegui voltar. Fiz 12 semanas de ciclo, exatamente. E aí Chicago foi bem interessante porque eu consegui entender a importância de um ciclo bem feito, mas o ciclo, sabe? E aí eu falei assim, bom, beleza, 2 mesinhos, um pouquinho mais aqui, 2 meses e meio, eu vou focar em absolutamente tudo, vou seguir também a planilha certinho. E aí, 2 semanas antes da prova, eu abro a planilha assim, tá um treino de 2 horas e 40 minutos. Aí eu falei, Caião, então, acho que você errou alguma coisa aqui, né? Muita coisa. 2 horas e 40, Caião. Em Berlim eu tinha feito no máximo 32 quilômetros. Já tava também tenso, que eu achei que era pouco. Sim. Mas aí o Caio falou, vai, fica tranquilo. Aí ele falou, não, é isso mesmo. E não é isso que tá escrito não, é blocado. 1 hora leve, 1 hora moderado, 40 minutos forte. Eu falei, Caião, vai dar 40 quilômetros. Aí ele, faz. Aí eu, beleza. Aí, meu... Testei o tênis lá, tal, roupinha, tudo, fui. 1 hora tranquilo, deu uns 13 quilômetros, mais 1 hora deu uns 14, 15 quilômetros. Aí, quando eu comecei o último bloco, eu tava com 27 quilômetros. Faltavam uns 40 minutos forte. Eu fiz uma conta, falei, nossa, mas vai dar mais do que 37? Será que tá certo? Aí na USP ali... Meu, eu terminei 37 km e 500 metros. Esse foi o meu treino mais longo para Chicago. Senhora. Média de 4,12 por quilômetro. Eu terminei aquilo, eu falei, meu... Tô pronto. Tipo, o que foi? Já era. Tipo, já tô feito aqui. Foi confiante, então? Não, fui 100%. Aquele treino realmente foi um divisor de águas. Porque até o momento eu não sabia que pretensão eu poderia ter em relação a tempo. Eu não sabia o que eu ia conseguir entregar voltando de uma lesão, porque na minha cabeça o ciclo era 1 ano de ciclo, não era o ciclo propriamente dito que as pessoas falam, né? Algumas semanas que antecedem, com um trabalho mais focado. E aí eu falei assim, o que vai? Aí ele, 2,50. Eu falei, nossa, Caio, passar de 2,58 para 2,50, assim, ele, 2,50. E aí fiz em Chicago 2,49,12. Cara, que ritmo que é 2,50? 2,50 é 4 por quilômetro. 4 por quilômetro é 12,48. Então um pouquinho mais, 4,01 por quilômetro. Para dar uma referência. Thiago, você fez os de 2K? Tiro. Fiz. Deu 4? 4,40. 4,40. Meu também, tiro de 2K. 4 e pouquinho também. Nossa, sem chance, velho. Caramba, que da hora. Mas, pô, Chicago, você foi
Precisou igual Berlim lá e não chegando lá na frente ou não? Aí você já falou, não vou fazer isso Não, porque já Chicago, aprendi. eu fiz isso antes. Então, na Expo lá, fui no primeiro dia, né? Eu cheguei na quarta-feira e a prova era domingo. Quinta-feira era o primeiro dia de Expo em Chicago. E aí, eu tava vendo o lugar que eles tinham me colocado e eu tava tenso também porque tava como se fosse pra fazer de 3 horas a 3 horas e 20. Porque eles pegaram, acho que o tempo de Berlim, não sei o que eles fizeram ali, eu não tinha reparado, eu tava tão feliz que eu tinha conseguido a inscrição direto. E aí eu tava vendo que seria possível conseguir algumas outras, alguma outra onda. À frente. Se você conseguisse comprovar algum tempo. Aí abriu ali, eu já entrei, fiquei na fila, tinha algumas pessoas lá. Aí abri meu celular assim, mostrei meu tempo da Atenas Run, 21 quilômetros. O cara lá, tadinho, né? Porque o cara olhou aquilo, né? Era uma página da internet que tava com um tempo escrito, não tinha meu nome, não tinha nada. Só que eu falei, eu tinha feito a prova em 1h21, a meia maratona e tal, na semana, lá no ano. E aí o cara falou, você precisa muito disso? Eu falei, preciso, por favor. Aí o cara me pegou meu número, colocou outro número, meu número até saiu sem nome, assim, porque é uns números que eles deixam meio que de reboco ali pra colocar pra galera. Aí você conseguiu se posicionar. E aí eu consegui me posicionar bem. Então, em Chicago eu fiz isso antes, porque eu sabia que era difícil fazer legalmente. Legalmente. Porque eu tinha estudado que era difícil você entrar, era quase impossível você entrar em outra onda, porque eram portões diferentes. E entre as ondas, assim, tipo, tinha barreiras de pessoas. Então, Berlim não deixam pessoas ali, é só umas gradezinhas. Então eu falei, bom, beleza, tô legalmente aqui. E aí tava na turma de 2h50 para 3 horas. E aí consegui largar. E Chicago foi, eu acho que não sei se foi, é difícil falar qual foi a melhor, qual foi a pior e tal, mas Chicago entregou tudo, assim, que prova sensacional. E eu tava até vendo um dia antes, né, que eu até arrepiei, que eu ouvi esqueci o nome do canal, do programa Fôlego, o Gustavo? Gustavo Maia. O Gustavo. Que ele falou assim, Nova York é que tem mais gente, não, Nova York é Nova York, a maior, Londres é que tem mais gente, Tóquio é a mais louca, Berlim é a mais plana, a mais rápida, Boston é a mais requisitada e Chicago é Chicago. E por que o pessoal gosta tanto de Chicago? E é isso, a largada ali no Grant Park, ela larga às 7h30 da manhã, então você vê o sol nascer, facinho chegar, completamente tranquilo, uma prova acessível, é fácil você conseguir correr também, comparativamente com as outras provas, em relação a tempo, em relação a sorteio. É uma prova plana, o percurso é impecável, sinalização, tudo. E realmente foi uma prova impecável, assim. Eu fiquei apaixonado pela cidade, pela prova. Tanto que eu tô até cogitando, com spoiler, que eu não soltei ainda essa informação. Mas talvez eu faça Chicago novamente esse ano, assim, de tão marcante que foi o ano passado pra mim. E as canelas aguentaram bem. As canelas, na hora que eu larguei lá, nem lembrava que eu tinha tido a lesão. E aí foi perfeito. Passei a meia pra 1h25. 1h25. Aí eu falei, bom, beleza. 1h25:15. Eu lembro que eu olhei no relógio, assim, exatamente. Falei, nossa, legal. Preciso negativar a segunda metade. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. Só dar uma apertada. E aí baixou um negócio ali do quilômetro 30 ao 35, que eu fiz parciais abaixo de 3h50, consegui uma margem. E aí no final, sofrência total, assim. Todas as provas, elas foram iguais, assim. Até um negócio que eu não queria passar de novo, até eu quero tentar entender o que eu posso fazer pra não passar por isso. Porque eu tive uma queda nos últimos 3, 4 quilômetros de todas as maratonas que eu fiz. E claro, consegui os objetivos que eu queria, mas é a sensação de morte nos últimos quilômetros, assim. Algo que até me impede um pouco de aproveitar o momento ali. Claro, você nunca vai aproveitar, nunca vai ser um negócio bom, gostoso. Mas, eu digo, falando em relação à performance, né? Você tá com esse viés de performance. Mas quilômetro 40 ali, tá 4h20 no relógio, e aí parece que 1 quilômetro demora muito tempo. E a milha, parece que a milha vira 10 quilômetros. E aí você vê a galera voltando e você indo, assim, você fala, nossa, mas ainda vou ter que dar a volta pra voltar aqui ainda. E Chicago tem isso, no finalzinho, assim, você vê a galera voltando e fala, putz, meu, que agora? Nossa, que horas que eu vou chegar? Que horas que vai chegar esse retorno, sabe? É um desespero, assim, olhar aquilo. Mas consegui 2:49:12, abaixo das 2h50. E daí naquele momento eu falei, nossa, que loucura que eu fiz. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Como que eu fiz isso? E fiquei até mal acostumado, assim, né? Fiquei, 2 em seguida, né? Agora também a terceira, Londres em seguida. Eu falei, putz, que absurdo, né? Bom, vamos pra Londres então, né? Porque Chicago foi outubro de 24 e Londres agora, né? Em abril.
pouco tempo, assim, né? Querendo ou não, 6 meses já tinha a vaga para Londres e tal, você conseguiu ser sorteado também, não. Como é que foi? Não, o que aconteceu, né? Nova York e Berlim por sorteio, Chicago pelo tempo de Berlim. Minha sorte já tinha ido embora. Então eu falei, bom, não consegui Londres por sorteio, fui pela agência. Que eu falei, bom, quero fazer, é aqui encaixar, não queria fazer Tóquio agora, quero deixar Tóquio para depois. Boston, eu tinha me inscrito, né, por causa do tempo de Berlim, mas eu tinha 2 minutinhos de margem só. O corte foi de mais de 6 minutos, Nossa. então já sabia que ia estar fora. E aí eu falei, bom, para 2025 eu preciso fazer Londres. Mantendo o meu planejamento de querer ser o mais novo a completar as majors, fazendo uma por ano, beleza. E é a primeira vez que eu me deparei com um ciclo de 6 meses, né, entre uma maratona e outra. Ciclo não, né, uma diferença de uma maratona e outra, que antes tinha sido um ano. Fiz todas do segundo semestre, agora eu tô indo para todas do primeiro semestre, já fiz Londres. E eu cheguei também, né, num momento que eu achava que eu tava já num platô, assim. Então eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Não dá pra ficar fazendo isso sempre, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar mais com o Caio, buscar mais coisas também, e eu vi que tinha muito espaço pra melhorar ainda. Então realmente tinha bastante coisa pra melhorar. E aí fiz 2 mudanças cruciais assim no ciclo de Chicago comparativamente ao ciclo de Londres. Eu aumentei meus dias correndo na semana, então eu passei de 4 vezes para 6 vezes na semana, incrementando o meu volume semanal. E eu passei a fazer fortalecimento específico para corrida que eu já fazia, mas eu fazia sozinho, né? Minha personal me passava os treinos e aí eu fazia na academia, mas eu comecei a fazer pessoalmente com ela as 2 vezes na semana. Então é a melhor coisa do mundo, assim, porque ela que pensa o treino, o que tiver pra fazer eu faço. Te corrige também, né? Não deixa dar aquela descansadinha a mais, perfeito, né? Perfeito. Você não se auto-engana. Aquela última repetição você precisa fazer, né? A última série você precisa fazer, você não pode miar. Então foram mudanças incrementais que eu fiz pra buscar resultados maiores em Londres. E aí chegou lá, muitas pessoas, Bruno Vicari, Marquinhos Monteiro, só gente boa, né? Só a nata da corrida. Só a nata. Foi. E como é que foi a prova? A prova foi sensacional, assim, né? Então o que aconteceu? Londres, fui retirar o kit assim que eu cheguei, já pra não ter muito problema em relação a ter que andar depois, que eu cheguei na quinta-feira, né? A prova domingo. E a gente tava monitorando a temperatura já, né? Eu sou pouco ansioso. 2 semaninhas antes, já meti Londres ali, já fiquei diariamente vendo a evolução do domingo, Quem né? nunca, né? Quem nunca? Aí antes tava lindo, assim, máxima de 16, mínima de 10. Aí máxima de 17, mínima de 11. Aí a nuvem passou a ser um sol. Aí o 17 passou a ser 20. Aí eu falei, putz, beleza, isso aqui não vai passar, né? Ainda tá bom pra nós que treina, ainda mais no primeiro semestre aqui no Brasil. Até falar sobre isso também, porque é um negócio impressionante, né? E aí, Londres teve um negócio lá em relação a essa temperatura que assustou todo mundo, assim. Mandaram e-mail da organização. Na Expo tinha avisos, antes da largada, o cara só falava isso no microfone lá, no som, que era, hoje não é um dia para recordes, a temperatura tá mais alta, não é um dia que vocês vão conseguir fazer o tempo que vocês estão querendo, a não ser que vocês sejam profissionais, redobra hidratação, redobra suplementação, se tiver qualquer sinal. Isso, eu acho que no final foi muito bom, sabia? Muito bom, porque tirou minha pressão. Você tirou a pressão, né? Tirou a pressão totalmente. Eu tava pensando, porque se tivesse aquele dia perfeito, 10 graus, londrino, chuvinha... hoje, velho. É o dia que você precisa entregar o sub 2,45, que era a minha meta. Não tinha desculpa, né? Ciclo foi perfeito, subi volume, reagi bem à subida de volume, fiz negócio presencial, fiquei 35 dias sem beber. Meu recorde mundial, pessoal. Esse é difícil, hein? Isso é importante, velho. 35 dias. Tem um adendo que 2 semanas antes da prova eu enchi a cara. Mas já tinha passado os 35 dias e o ciclo tava entregue. Então eu fui pra um samba que eu falei, putz, eu preciso entregar tudo hoje aqui pra dar uma soltada. E realmente foi impecável. Tudo foi feito muito, muito bem pensado, assim. E aí, isso me tirou completamente a pressão. A gente largou 9h30 da manhã com sol na testa também. Sol, não tinha uma nuvem no céu. E durante a pré-prova,
gramadão assim, que é onde a galera fica concentrada, realmente dava pra ver que tava quente. Falei, meu, tô de regata aqui. A gente nem levei casaco pra descartar, pra vocês terem uma noção, né? Então, eu tava de regata ali, trocando ideia e tal. E aí a prova largou. E aí, durante, né, o decorrer da prova, você pega uns trechos com mais sombra. Eles tinham alguns pontos que jogava tipo um chafariz assim de água pra dar uma refrescada. E aí nessa você vê, putz, beleza, tá um dia gostoso, não tá quente. Não tá quente. Tá gostoso. Pô, a gente treinou aqui em São Paulo o ciclo inteiro e eu tava acostumado a fazer maratona no segundo semestre. Então eu treinava julho, junho, agosto, setembro. Delícia, acordando agora 17 graus, 16 graus. Mas não, eu peguei uns dias assim no Ibirapuera. Tá doido, velho. Que eu saía do carro já pingando, assim. Eu sentia, assim, sem começar a correr. E os treinos foram muito difíceis por conta disso. Mas isso criou uma casca gigantesca para no dia da prova, com as circunstâncias que tava quente sim, muita gente reclamou. Eu vi pessoas muito boas, impecáveis, assim, quebrando de forma categórica, coisa de 15, 20 minutos além do tempo que elas queriam fazer. E aí foi. Passei a primeira meia para 1:21. Então, praticamente o meu melhor tempo de meia maratona para primeira metade da prova. E com uma folga ali para uma bela folga. 2:45. 1:21 alto, assim, mas quase 1:22. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, beleza, tô com uma folga aqui e tal, mas não sei o que vai acontecer, sabe? Minha cabeça também não tava tão boa, assim. Eu tava achando que ia dar algum problema e tal. E aí o que aconteceu? Quilômetro 15, né? Até um pouquinho antes da meia, comecei a sentir uma dor no quadríceps, dor muscular normal mesmo, assim. Mas é a dor que eu sinto no 35, né? No 40, aquela dor que eu falei, nossa, esse que vai ser o problema dessa vez aqui. Mas foi muito cedo aqui, me deixou um pouco assustado, né? Mas aí mantive. E aí do 21 até o 30, eu tive, acho que, as melhores parciais, assim, que eu já tive em qualquer prova. Eu olhava o relógio, 3:45, 3:40, 3:45, 3:40, achava que tava errado. Eu falava, não é possível que eu tô fazendo isso. E aí você vê a mágica, né, da prova, né? Você fala da mágica da prova, que é o polimento, o descanso, o carboload, tudo converge a favor de você naquele dia estar preparado para dar o seu melhor. E realmente sem isso você não consegue. E aí, do 30, eu falei, nossa, beleza, tô muito dolorido, mas tô com uma bela margem. Do 30 ao 35 foi uma sofrência total, assim, e tipo, sofrência mesmo, assim, baixei um pouquinho o meu ritmo para uns 3:50, que era o ritmo pretendido desde o início. E aí do 35 em diante foi uma loucura. Só que aí tivemos, né, o episódio do número. Ah, tava esperando chegar. E aí o que acontece, né, só resumindo. Os números das provas, eles já vêm furado. Vem com 4 furos, né? O de Londres não veio com furo. E eu sou o inimigo número 1 da taxinha. Que vem, as taxinhas. Eu acho que elas deviam ser proibidas mundialmente. Precisa vir a WADA, precisa vir a World Athletics. Falar, não pode. Falar, no taxinhas. Nunca mais. Porque aquilo lá é uma afronta ao corredor amador. Primeiro que o sistema do chip ficar no número, eu já acho que é um pouco ultrapassado. Dá uma pulseira, dá um negócio pra colocar no tênis. Se depender de um pedaço de papel pra medir as suas parciais, eu já acho que é um pouquinho demais, assim. Mas tudo bem. A galera acaba fazendo porque é um pouco mais seguro, tudo bem. E aí, eu sempre uso uns botõezinhos assim, que você coloca ele um dentro e um fora aqui da camiseta, e o número fica completamente grudado à camiseta. Nem se você quiser soltar ele, você consegue. Só que como não tinha um furo no número de Londres, eu não consegui colocar esse número. E aí, um dia antes da prova, né? Você tá completamente tranquilo, né? Você tá tremendo. Aí fui eu, assim, tentar fazer os furacos no número. Nossa. Aí eu comecei no canto superior direito, assim. Não conseguia. Falei, nossa, mano. Cara, eu preciso pôr esse negócio. Eu falei, meu, se eu rasgar o aqui. número, já era. Vai ser muito pior. Então, vamos de taxinha. Fica tranquilo, é o que dão. Todo mundo usa. Para com isso, coisa da cabeça, beleza. Aí tava tudo maravilhoso, assim, né? Númerozão no peito, eu coloco em cima, assim mesmo, né? Porque uma galera coloca um pouco mais embaixo, coloca no shorts, coloca atrás, só que não, eu coloco em cima mesmo, assim, porque é o lugar, o número de peito, né? Um negócio que você vai... peito. Você vai mostrar pra todo mundo. É igual o lapela, né? Você vai mostrar pra todo mundo o seu número. Aí, quilômetro 25, assim, braço esquerdo tira o superior esquerdo do número. Eu falei, nossa, sabia. Bom, beleza. Tranquilo, é um canto só. Meu, parecia que isso, tipo, não sei o que aconteceu assim na minha cabeça, que, de verdade, depois de 1 minuto, tirei o outro.
Aí meu número ficou pra baixo. Tem umas fotos que eu tô com um pedaço de papel virado de cabeça pra baixo. Que bosta. Dá um desespero isso. Puta trampo, porque você fala, meu, e agora, né? Tudo que eu temia aconteceu. E aí você... O que eu falei? O que eu pensei, né? Muito espertamente, eu pensando no John Courier, né? O profissional que ganhou a Maratona de Boston esse ano. Ele caiu nos primeiros metros da prova, colocou o número de bolso, número de peito no bolso. Aham. Aí eu falei assim, bom, se cair, eu não vou perceber e vai ser muito pior. Então eu vou, de uma forma deliberada, retirar meu número e colocar no bolso dos shorts, que eu guardo o meu celular. Eu coloco o celular porque nunca se sabe o que acontece nessas provas. Se você tiver qualquer problema, você precisa se comunicar com alguém, precisa pegar um metrô, o que for, assim. Coloquei meu número de peito no bolso do celular e fiquei tranquilo, sabendo que a cada passagem ele estava contabilizando o meu tempo, a galera estava vendo lá, que eu vi que o número estava aqui. Aí, eu tinha muito ouvido falar em relação à chegada de Londres, né? Você vê Big Ben, Buckingham Palace, aí você fala assim, nossa, é uma chegada icônica, é um momento... E eu, como bom blogueiro que sou, falei assim, deixa eu pegar meu celular para gravar essa chegada, né? Meu, 2h43, que tempão, meu Deus do céu, na chegada, assim, eu olhei pro relógio e falei, olha, tô com margem até pra, sabe, pegar o celular, falar alguma coisinha, assim, meu, imagina esse vídeo nas redes, né? Que não vai dar? Tiro o celular, assim, aí tava molhado, né? Tento clicar no botãozinho da câmera embaixo, assim, não vai, eu falei, meu, porque eu tentei, pega a regata tá completamente molhada, né? Aí você coloca assim, não sai. Aí eu falei, putz, não dá, meu, deixa, vai. Desisti, não gravei nada no final das contas, porque eu não consegui nem chegar na câmera. Aí beleza, reta final assim, você vê o pórtico, deixei o celular no bolso. Cadê o número? Pô, perdeu o número, cara. Perdi o número. Graças a quê? A taxinha. A taxinha, eu falei dela, velho, juro. Essa taxinha, ela é perigosa. E aí, o que eu fiz? Aí tem a saga pra comprovar ali o negócio. Eu percebi, daí eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? E aí, na reta final, tem um voluntário por metro. Aí eu parei no primeiro, aliás, eu olhei pra trás assim, não vi o número, sabia que não ia achar o número, nunca ia voltar pra pegar o número, porque eu sabia que meu tempo tava contando lá. Aí eu cheguei pra uma senhora, assim, devia ter uns 80 anos, tava tão feliz, assim, batendo palma. Aí eu gritando assim, my bib number felt. Aí ela olhou assim, e eles não são instruídos a fazer absolutamente nada, a não ser conseguir mostrar pra pessoa o caminho, bater palma, não deixar ninguém entrar no caminho, qualquer coisa assim. Aí ela olhou pra mim e falou, tipo, go, go, go. Aí beleza, eu fui. Aí passei o pórtico, já com a mão assim, também buscando alguém pra falar. Aí, meu, o que aconteceu? Cortou minha brisa total. Tipo, 100%, assim. De felicidade. Porque aí é aquele desespero. Não tinha o que fazer. Putz. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Tipo, e aí... E medalha, aí pra retirar meu kit de volta. No meio ali, cara, explicar pra... Né, ainda mais em Londres, né? Aí falei pro cara lá, o cara foi super solícito, me deu a medalha, consegui retirar minha sacola com casaco pra colocar no pós-prova lá. Da medalha não eu falei, nada, olha, meu, perdi meu número, mostrei umas fotos ali, tipo, tava desesperado, assim, o cara olhou, daí, tipo, chamou o chefe dos voluntários, que também não sabe nada, olhou, aí ele viu, falou, então, me deu a medalha, assim, falou, vai aproveitar ali e tal. Só que o que acontece, né? No aplicativo e oficialmente, eu tinha feito a prova até o quilômetro 40. Eu não tinha completado a prova. E aí eu fiquei completamente desesperado. Porque, primeiro, eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia dar certo, não ia dar certo. E aí eu fiquei realmente pensando nisso a viagem inteira. Eu fiquei mais 8 dias em Londres para aproveitar a cidade e tal, mas aí foi, assim, difícil. E aí pergunta pra um, e aí, mas teve um amigo meu, a mãe dele já perdeu e deu certo. Nossa, isso aconteceu com a mãe do meu amigo e deu errado, não deu certo, não reconheceram. Aí eu falei, putz, meu, imagina, 2h44,18 meu tempo, não vou reconhecer porque perdi o número. E eles poderiam alegar, obviamente, né, que, meu, é o que você precisa, você sabe, e não tem como, ponto. Beleza, imagina se todo mundo, assim. Aí o que aconteceu? Eu mandei e-mail na segunda-feira, nada. Aí quarta-feira eu tive a brilhante ideia, inclusive me falaram, né? Vê se tem alguma sede da
da Maratona de Londres. Eu falei, meu, como sede da Maratona de Londres? E tinha. Tinha. London Marathon Events. Uma casinha assim, simpática. Cheguei lá, bati na porta. Tinha um moleque de 18 anos lá, que tadinho, ele não sabia, acho que nem o nome dele. Deve ter entendido nada. Aí ele falou assim, me manda no meu e-mail pessoal tudo o que aconteceu, que eu vou chamar o pessoal no Microsoft Teams aqui pra, tipo, esse nível, assim, pra ver o que a gente faz. Só que o que aconteceu? Eu não sabia que tinha no próprio site da maratona, já tem um negócio pra você claim um tempo diferente, assim, pra você pleitear um tempo diferente. Então, é um negócio que eu acho que as pessoas fazem, eventualmente, quando dá algum erro e fala assim, nossa, mas meu tempo foi 1 minuto mais rápido do que tava lá no A sistema. cronometragem. Aí eu mandei minha foto da chegada, mandei o meu GPS, um dia depois, deu certo, na sexta-feira. E aí eu tive que comemorar 2 vezes, esse foi o problema. Porra. Comemorou Que vários chato, pints, né? O problemão foi esse, que eu tive que comemorar 2 vezes. No domingo, pós-prova, que eu não sabia o que ia acontecer, e na sexta-feira, que tava com a confirmação do tempo. Então, 2:44:18, Maratona de Londres. Tá resolvido, Sensacional. check. Major, carimbada, e carimbei Boston também o ano que vem. Ano que vem tem Boston, então. Com certeza absoluta. Mais de 10 minutos de margem, tô completamente tranquilo, já tô até vendo onde ficar lá pra garantir logo. Pô, tomou bastante cerveja. Eu vi um vídeo depois Nossa, lá que... Eu sou o Bard, essa é a minha primeira Essa é a cerveja, primeira né? cerveja, minha segunda. Aí vai escurecendo, né? Não, aquele dia eu caprichei. E o pint lá, ele é robusto, né? Não é É um um copinho pint, de né? cerveja, não é um chopinho. É. Então, Não, chopp garotinho, não, né? os 2 dígitos são louváveis para um dia pós-prova. E 2 dígitos. 2 dígitos, foram Aí, 10. Fabião, vamos fazer essa lá no Rio. 2 10. dígitos. Então, mas 2 dígitos não, aí você pode dobrar, vai, porque dá pra fazer uns 20 chopinhos, assim, É, inclusive lá no sabadão, Rio. Não dá. Não, sabadão a gente não vai poder. Sabadão vocês não vão, Cê- infelizmente cês- não. Mas domingo eu encontro vocês pra participar um Fechado. pouco da saga, se tiver me restado um pouco de fígado. Já até tem lá. o samba já? É, o chopp Já, no Rio já é fácil, né? Chopp levinho. É um Tem que perigo. ver Ali se no vai tá bem, Belmonte. né? É um perigo. Belmonte, Belmonte, o clássico. o clássico. Comer um Oswaldo Aranha lá. Bom demais. Bom, acho que podemos para os nossos momentos, né, Fábio Podemos, Bessa? cara. Tem vários momentos. Vários momentos. Depois de todas as histórias Muito bom. das maratonas Conseguimos aqui. passar tudo. Passamos aí. Tem a paçoca ainda. ó. Ah, Aguardem no final, galera. No final ou agora? No final. No No final. final. No Gran finale, Gran é. finale. Vamos ver Bom, se essas mãos estão bem. é isso aí. Bom, os momentos aqui, nossos quadros. O primeiro deles é o momento Z2. Bardal, o momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Olha, inclusive um abraço pro pessoal da Z2 também, uma das marcas que estão comigo. Galera 10, assim. Quem que produtos. você fala lá? O Vitão mesmo? Vitão, Zaga, o Vini? todo mundo, Teco Gait também, grande, mais na camada de baixo ali, mas ele é super legal. Eu vou ter que repetir o momento que eu falei em relação ao Letap, porque realmente passagem da Serra Velha até a chegada, com o repertório que eu tinha, foi impecável. Acho que um dos momentos mais característicos que eu tive na minha vida, com certeza, foi ter conseguido completar aquela prova e ter passado pela Serra Velha de forma ininterrupta, sem muito treinamento, 107 km nas costas, mais de 2.000 de elevação. Então esse momento merece ser repetido. Muito bom. Bom, o Z2 mandou um kitzinho pra você Animal. aí, agora que vai, né? Próxima, talvez Chicago, né? Pois nesse vamos segundo ver o que vai rolar semestre. ainda. Então tem o kit da Z2, se você quiser abrir, fique à vontade. E tem o nosso cupom também lá na Z2, cupom STEMAZ2, você tem 10% de desconto em todo o site, no gel de carboidrato, no pós-treino, no Power Powder e agora também, ó, no Salts novo aqui, ó, Salts Isso de aí. 500 miligramas, esse daqui é sabor frutas vermelhas, vem um stickzinho aqui, ó, você dilui lá na água, e aí tem o Salts de 1000 também, então se você é uma pessoa que sua muito, que perde muito sódio, tem o Salts pra te ajudar. Tem, que mais que tem lá? Tem as roupas, né, os apparels apparels da Z2, então usa o cupom STEMAZ2, 10% de desconto em todo o site. Muito bem. E a gente tem um quadro que a gente sempre pede indicação também de livro, de leitura, ou sério, que você achar que é legal indicar pra galera que tá ouvindo. Boa. Então, eu vou fugir um pouquinho do escopo do esporte. Imagino que a galera sempre fale muito sobre, né, livros muito mirabolantes sobre esportes, mas eu vou falar sobre séries que eu gosto de assistir, e uma delas mudou minha vida. Então, eu tinha um histórico que eu não gostava muito de assistir filmes ou séries. Os meus amigos na época da faculdade falaram assim, João, assiste Sopranos. Já ouviram falar? Sopranos, não. Não? Já ouvi falar. E eu comecei, né, pela melhor série da história. E não sou eu que falo, assim, você vai ver vários lugares que fazem
conteúdo sobre isso e escrevem sobre isso. E eu gosto dessas séries, assim, séries de TV longas, com muitas temporadas, séries dramáticas, com desenvolvimento de personagens. E Sopranos realmente mudou minha vida no sentido de como aquilo foi construído e como a história foi legal, assim, tratada. Então, fugindo um pouquinho aí do escopo de esporte, eu acho que vale a pena. E aí, outras séries, Mad Men também é muito legal, The Wire. Tô assistindo agora Sete Palmos, tá no Netflix. E eu gosto dessas séries longas, paradas, que realmente Sopranos é uma das que as pessoas elas enfrentam bastante dificuldade, tal qual num treinamento para uma maratona, de manter a constância e continuar. Mas você continua assistindo, vale muito a pena. Qual que é a temática do Sopranos? Meu, é da máfia. Da máfia nos Estados Unidos. Aí tem um personagem principal e como tudo evolve em volta dele, assim. Então, desde a família, trabalho, ele começa a ir com uma psicóloga que ele precisa se entender. Então, é como se fosse uma vida como ela é, mas de uma perspectiva diferente. E vale muito, muito a pena mesmo. Você já assistiu Peaky Blinders? Então, tá na lista. Essa é uma das que eu sei que encaixa eu vou nessa classificação porque pra que eu mim falei. é a melhor, assim, que eu já assisti. De o pessoal tudo, fala muito bem. De fotografia, de história e de máfia. A máfia, entre aspas, britânica lá, dos caras... Tá na minha lista, perigosos. Com certeza irei assistir. Muito bom, belas dicas, né, Thiago? Você tem uma dica também, né? É o momento também, que a gente né? dá uma dica de você conhecer a 4. É impossível, se você já ouve a gente há um tempo aqui... Quase 200 episódios, cara. Mas pode ser que você tenha vindo aqui só por causa do Barda, né? Pode então, ser. Se você veio aqui, a 4 Investimentos, que é um escritório do Grupo XP, tem mais de 40 assessores, 4 escritórios, está aqui com a gente há muito tempo, apoiando não só o podcast, mas... Assim, todos os conteúdos. Todos os conteúdos. E tem quanto sobre custódia? 1.4 bi? Eu acho que tá chegando no 1.5 já. Eu acho que tá com 1.5. Eu tô ouvindo aqui. Que tá vindo 1.5. Eu acho que vai até dar um salto maior agora. Será que é por causa daqui? A galera vai lá e põe a grana lá pra cuidar, pra crescer. A gente tá ajudando a 4, né? E eles deixaram um presentinho pra vocês também, ó. Tem o nosso... Vocês viajam muito, né, agora? Tem que ir lá. Londres, Chicago, vários lugares. Então, se você precisa fazer um seguro, né? Então, a 4 tá deixando aqui um desconto no seguro viagem. E pros triatletas também tem o seguro de bike. Cupom STEMA20, você tem 20% de desconto nos seguros Mint. E se você for cliente da 4, esses descontos são progressivos. Mandaram um presente pro Barda também. Muito então, obrigado, se você quiser conhecer a 4, tem um QR Code aqui do lado para você ir lá pro site deles. Aproveitando o momento merchan, também falar da Cashme. A Cashme tá com a gente também aqui esse ano inteiro apoiando, né? Começou o ano passado em Paris e esse ano renovou para todas os conteúdos que a gente está fazendo, inclusive a transmissão do Ironman, estão na transmissão do Ironman, né? Na África, a cobertura da África, né? Na África, queremos, né? Você tá ansioso, cara? Eu tô. Mas tem um Ironman antes, cara. Tem, né? Um passo por vez. Um passo por vez, pra não ficar ansioso. Escolher nossas batalhas, né? A Cashme, que é do grupo da Cirela, é uma fintech de crédito garantia de imóvel que faz a modalidade home equity, né? Então, às vezes você precisa de um capital ali para capital de giro, para impulsionar mais um negócio seu, e é o que a Cashme faz. Ela impulsiona os seus sonhos com dinheiro mais barato, né? Então, você tem acesso a juros menores, taxas melhores, né? Prazo para pagar mais longos, com essa modalidade de crédito com garantia de imóvel, se você tiver um imóvel para dar como garantia. Isso ajuda a impulsionar os sonhos das pessoas. Impulsionar os sonhos. E a Cashme sempre pergunta aqui, né, se você teve alguma pessoa, algum momento que você acha que impulsionou a sua vida. Algum ponto de virada ali, ou uma pessoa, ou um momento, que foi um ponto de inflexão ali. Acho que nessa toada que eu comentei aqui em relação às viagens, é legal que minha família, na maioria das vezes, me acompanha nas viagens. E é muito, muito legal ver como a gente conseguiu prosperar assim mesmo, né, como família. Porque meus pais, por exemplo, eles nunca tinham ido para a Europa até a gente fazer até eu fazer a maratona de Berlim. Conhecer Nova York, Chicago também. Então, eu acho que tendo a família nesses momentos e o que a corrida conseguiu também influenciar eles foi muito, muito importante. Eu acho que vai muito além do esporte, vai da vida e realmente vendo eles ali colocados nos quilômetros finais das provas, é algo que eventualmente quando eu tô mal, quando eu tô pensativo, tô nas trevas, eu sei que em algum momento eu vou ver eles, esse momento vai ser incrível, vai ser marcante e eu vou conseguir ter aquele gás que eu preciso para terminar.
Boa, movimentou a família, então. Totalmente, eles estão demais. Estão até indo pro Rio de Janeiro comigo agora. Não posso nem mais falar que eu vou viajar, que eles já querem vêm junto. É. Legal Mas demais. é bom, é gostoso. Muito bem, então tem um QR Code em algum lugar aqui para você conhecer a Cashme, simular, né? Então vai lá, simula, tem uns simuladores e entende como funciona. Isso aí, bom, tem a Cupá também, que é a nossa parceira aqui, ó, tá vestindo o Estema, tem as camisetas lisas, depois eu falo dos outros produtos Que cor tem que lá eu na tô Cupá. aqui? Pretinho básico. Pretinho básico, pretinho básico. Eu tô ansioso pelo radar Estema de hoje. Bom, mas a Cupá significa ser leal a si mesmo. E aí, Bardar, eles querem saber a que princípio você é leal até hoje, que você não abre mão de jeito nenhum, que você carrega sempre com você aí. Boa. Eu acho que eu tenho que falar em relação à competição. E aí pode soar, né? Nossa, competição, como assim? Mas eu sempre gostei muito, né, de competir e eu sou uma pessoa muito competitiva. E, obviamente, antes, por conta daqueles esportes coletivos que eu fazia, era uma competição, beleza, ganhar o campeonato, jogar bem, essas coisas. Aí, transmitindo isso, né, trazendo pro esporte individual de endurance, vira uma competição com você mesmo. Então, acho que esse é um negócio que eu trouxe e consegui adaptar para a realidade do que eu venho fazendo hoje em dia. E, por enquanto, tenho conseguido vencer eu mesmo. Boa. Então, competição aí. Acho que competição. Que, claro, tem uma competição saudável no esporte, mas em esportes de endurance, assim, maratona, é você com você mesmo. E você conseguindo pegar isso e colocar, acho que é sensacional. Muito bom, registrado. Bom, se você quiser conhecer mais os produtos da Cupá, tem essas camisetas, tem regata, tem shorts 2 em 1, tem que mais? Macaquinho, meia, boné. Mandaram inclusive um boné aqui pro Barda. Muito obrigado. Fazer seus treininhos. Animal. Então, ó, tem o QR Code aqui do lado e aí você é direcionado lá pro site da Cupá. Cupom Estema, 10% de desconto em todos os produtos. Linha feminina agora, né? Pra mulherada usar, pros triatletas também, macaquinho aéreo, super aéreo. Então, dá uma olhada lá no site da Cupá que você vai gostar tenho certeza que vai gostar de algum produto. E para finalizar esses momentos do Merchan, tem o nosso cupom na Centauro também. É o cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Eu usei o nosso cupom esses dias, Fábio Bessa. Que você usou pra quê? Eu comprei, cara, a jaqueta da Maratona do Rio. Ah, você comprou? Eu tô nesse dilema se eu vou comprar ou não. Compra logo, velho. Precavido, né? Precavido, velho. Então, Chega tá lá, bonito, não pega na cara. arara, Não, né? então, eu fui Tá ver, bonito, eu né? falei, mano, será que vai estar o mesmo preço lá? Vai ter um desconto? Não sei o que. Ela falou, mano, eu vi os comentários. Mesmo preço, Mesma fila coisa, de 4 horas pra pegar o É. negócio. Irmão, já vou comprar, Mas é usar bom, o cupom né? do Estema. Ainda Então, ó, poupa as pernas pro grande dia, né? exatamente. Ainda tem um cashback que você usa o cupom do exato, Estema e volta aí. exatamente, cashback. Nossa, então. errei muito. Eu Já- não emiti a nota, você viu? Você recebeu o e-mail? Então você pode usar o valor lá, o voucher. É. Enfim, bom, cupom Estema, 10% de desconto, produtos vendidos e entregues pela Centauro. Bom, pra gente fechar aqui, Barda, Chegou a hora. paçocas. A gente vai chamar o Biel Drones Vamos aqui. chamar o Biel, Com deixa certeza. na Biel aberta Drones. e vem aqui. Vem aqui, deixa na geral, ó. Então a gente tá nessa daqui, viu, turma? Você que está ouvindo no seu carro, depois quando você chegar em casa, você vai voltar nessa Tem que hora só pra você assistir. entender Entra aqui, ó, qual que é fica o do rolê e ladinho vem do em Barda vídeo, hein? ali. Chega aí, Biel. Ó, Biel, seguinte, que é o nosso videomaker, editor. eu tenho um problema, né? Que eu amo doce. E aí a paçoca, ela tá na minha alimentação diária, tá até no plano alimentar. E sempre que eu abro a paçoca corretamente, o ano passado eu era tricampeão brasileiro de abertura de paçoca, né? Eu perdi, infelizmente, porque na última vez eu consegui quebrar ela. Então eu trouxe aqui pra gente fazer ao vivo a abertura de paçoca, tá? Eu trouxe numa embalagem de vidro pra não ter nenhum problema, vocês não derem Pessoal nenhuma desculpa falar antes. que- Exato, porque fala assim, Tá. mas isso aqui isso aqui pode ter quebrado antes, não. Então, Vamos lá. a regra é a seguinte, eu até tô dando uma colher de chá, porque essa embalagem aqui, ela Ela é mais facilita, fácil. né? Não é aquela lá que é toda grudada, né? Que aquela grudada é que tem um problema. Então, a ideia é abrir a paçoquinha aqui, mostrar que ela tá intacta e depois se deliciar. Mas Então- depois você vai dar a regra, as dicas, né? De como Claro, fazer claro. isso. Tá, então vamos lá. Sem olhar no amiguinho. Vamos Sem lá. olhar. Cara, será que tem uma... Ih, já deu ruim aqui pra mim. Monstro. Você abriu intacta, Biel. Biel- Monte de come paçoca nos treinos também. Né, o Biel, ele ficou Ah, vendo lá uns ó. tutoriais, eu sabia que a gente adiantou Aqui pra ele saiu aqui. também, ó. Incrível. Ah, eu acho que eu consegui. Vamos ver. Sininho no Spotify até agora, ó. Ó, todo mundo aqui, ó. Animal. 100%. Animal, salve de palmas aí, 100%. galera. Muito bom, hein, turma? Pode comer a Com paçoca? certeza, com certeza. Mas tem uma técnica pra fazer isso? Então, essa embalagem aqui, ela é um pouco traiçoeira. Porque em alguns momentos ela dá uma emperrada
E aí é quando você entra em contato direto com a paçoca, e aí pode causar Ferrou, se entrar a em erosão. contato... A erosão, exato. Então, é importante aqui você... Cara, você tem que Seria fazer, muito bom, ó, dica de vídeo, fazer um tutorial de Uhum. como abrir a paçoca. Vai rolar. Deixar lá né, nos favoritos, nos destaques. Eu vou, contei. vou aproveitar aqui um rolê falando de paçoquita. Que Aleatório. o Thiago vai lembrar, né? Que a gente já tá nesse assunto aqui. Primeira transmissão do Iron Man que a gente foi fazer, que foi a que deu tudo errado lá do Iron Man Full. Chuva pra caramba, molhando tudo. A House tava com a gente. Mano, caos. Um dos patrocinadores era a paçoquita, essa aqui. Aham. Pô, a gente gosta pra caramba. Só que eles estavam lançando uma que tinha whey junto, né? lembro. Uma whey. Eu, Thiago, lá... Narrando o negócio. Praticamente sem, assim, porque, cara, você tá num estresse, tomando as paradas, tudo. Aí começou fome, né? Aí apareceu, 8 horas, apareceu as paçoquitas com whey. Vamos comer. Vamos comer, né? Enquanto o Thiago tá falando, eu fui comer. Claro. Cara, ela entala Ela ficou muito, eternamente, porque né? ela gruda tudo, aí ela gruda e grudou, e tipo, e a gente tentando tirar Digerir com pra água. falar. Eu lembro, você lembra disso? Lembro, mas foi só a de whey, né? Foi só a de whey, A é. normal, Não, essa ela é sim. bem E palatável. a zero vai muito bem também, viu? A zero é um pouquinho mais Vou pegar dura, mais assim, menos uma, hein, doce, tá cara. bom? Mas essa aí é pra vocês. É pra Já vocês. entra a zero entra na dieta, né? Imagina a paçoquita aqui no Stem, hein? Nossa, imagina. Alô, Imagina, paçoquita. cara. Ó, é o merchan que eu mais faço, galera da paçoquita aí que tá me vendo, o pessoal Santa Helena. Por Vamos favor, arrumar hein? uns contatos lá. Mandar umas caixinhas que daqui a pouco tá chegando a festa junina também. Aí eu Oh, quebrei. isso é bom. Aí, Quebrei. Mas falhou eu acho que na assim, missão. é Não valeu, quando não você vai abrir aqui do lado, é É, onde mas você você viu. coloca uma carga de mas, aí, cisalhamento. aqui. mas é nesse momento que você vê a habilidade da pessoa, porque ele tava muito concentrado abrindo pela primeira vez. tem que ser Aí sem agora olhar. foi, agora foi É, ao sem acaso, olhar, mas tudo aí bem. você vai abrir ela, você põe uma força rotacional. Entendeu? né? Está 0 É que dias nem sem quebra um quebrar uma osso, né? paçoca, né? Uma força torsional. Muito bem. Seu Barda, muito obrigado, velho. agradeço. Tamo junto. Se você quiser deixar um recado final pra galera, redes sociais também, fique à vontade. Com certeza. Galera, agradecer, foi muito bom. Sempre legal compartilhar. Pessoal que tá começando a correr, tenham calma, vai dar tudo certo, foco no processo, consistência. Redes sociais, @corre_barda no Instagram e TikTok, apesar de que eu tô um pouco em falta no TikTok. Teremos novidades esse ano, começar um canal no YouTube, pouco diferente aí do que tem também rolando aqui no Brasil, e vou deixando vocês antenados. Espero que tenham gostado e ansioso para as próximas. Muito bom. É isso, seu Fábio Bessa? É isso. Muito bem. Lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal. Deixa o like se você gostou, comenta, compartilha com os amigos também. No Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixe seu comentário também. E no Instagram, tamo lá como @StemEsports, Tica Wamura, Fábio Bessa, corre_barda. Até o próximo episódio. Me chama pro samba no Rio de Janeiro. Estaremos lá, E de coração. tchau. Valeu. Boa.